Tá. Pera. Deixa a mamãe gravar, por favor. Deixa a mamãe gravar. O que foi? O que foi? Carinho? Tá bom. Tá bom. Mamãe vai gravar um vídeo, Mamãe vai. Tá bom? Já? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a doutora Cíntia Basti, farmacêutica integrativa. E no vídeo de hoje, eu preparei para falar com vocês a respeito de depressão e ansiedade. Preparei um material super legal, mas aí eu me dei conta que, tecnicamente, tem bastante fonte na internet. Então, assim, as definições, definição da OMS, definição, forma de ver de vários pontos de vista, por vários pensadores e psicólogos e psiquiatras, médicos, né? Enfim. Eu notei que já é um assunto, obviamente, amplamente estudado, é um dos males do século, né? São doenças males do século. Eu não gosto desse termo doença, eu acho que a gente tem que focar no paciente, na pessoa, né? E não na doença em si. Então, ainda que exista um CID, né? Que é um Código Internacional de Doença, existe um número, existe um diagnóstico, tudo, ainda assim a gente tem que focar na pessoa, né? Porque existe ali fisicamente o doente, né? Então, se ele é depressivo, se ele é ansioso, se ele é depressivo ansioso, se ele tem síndrome do pânico, se ele teve um estresse pós-traumático, se ele teve uma síndrome de burnout, é uma pessoa que está em sofrimento, né? E eu levantei um material super legal, bem bacana. Aí eu me dei conta que talvez fosse mais interessante eu contar para vocês um pouco da minha história, né? Hoje em dia, esse ano de 2020 está sendo muito difícil para muita gente. Tá praticamente sendo o fim do mundo de muita gente, né? Então tá caindo por terra algumas coisas. Para algumas pessoas é o emprego, para outras é o casamento, para outras é tudo, para outras não conseguem entrar no mercado de trabalho, outras não conseguem sair do mercado de trabalho. Enfim, um caos. O isolamento social que a gente está vivendo nos dias de hoje, por conta da pandemia. E, enfim, esse caos todo que a maior parte das pessoas está vivendo, eu vivi um caos parecido, mas aí não era mundial, né? Não era com todo mundo, era um caos interno. Era uma questão minha, em 2012. Então, aquela música It's the End of the World as We Know It, pra mim é muito, muito real, né? É o fim do mundo como nós conhecemos. E dói, mas traz uma oportunidade. Mais ou menos em abril de 2012, eu tive a primeira manifestação de crise de ansiedade. Vou contar pra vocês. E vou trazer uma pessoa para mim muito importante hoje aqui, para que vocês conheçam e para vocês verem que a doutora Cíntia Basti é profissional, é farmacêutica formada, estuda metafísica, estuda desenvolvimento humano, praticamente desde os 9 anos de idade eu me interesso por isso, mas eu também passei por isso. Então, alguns assuntos, quando a gente já passou pela situação, fica mais fácil. Quando eu falo para os meus pacientes, eu sei o que você está sentindo agora, é real, eu realmente sei. Eu passei por isso. Vários autores falam a respeito de si mesmo em obras, então, e eu acho que traz uma veracidade para o que eu tô falando, né? Não é só de pesquisa, não é só de estudo científico, não só de compilações e ciência e inteligência e essas coisas, né? Então eu acho que a gente precisa... Eu acho que é importante vocês conhecerem um pouquinho da doutora Cíntia Basti como Cíntia, logo depois da vinheta.
como eu tava falando pra vocês, em 2012, começo de 2012, eu tive a primeira manifestação de síndrome do pânico. Eu comecei, assim, me sentir um pouco esquisita. Eu tava de carro, eu não tava dirigindo, quem tava dirigindo era meu marido. Eu comecei a sentir um pouco de falta de ar, abri o vidro, senti um calor, meu coração disparando. Nisso eu comecei a sentir, parecia uma onda de choque pelo corpo inteiro. Literalmente, e aquela onda ela vinha e eu ficava sem ar, e eu puxava o ar não vinha, e uma taquicardia, eu comecei a tremer inteira, e eu só falei pro Afonso assim, me leva pro hospital porque eu tô morrendo, eu vou morrer, eu acho que eu vou ter um ataque do coração, eu vou ter um infarto, eu vou morrer, me leva pro hospital. Ele não entendeu absolutamente nada do que estava acontecendo, fez o retorno assim que pôde e me levou para o hospital. No hospital eu relatei o que estava acontecendo, eu entrei, né, com uma emergência cardíaca, porque eu estava com falta de ar, muita taquicardia, tremendo muito, eu mal conseguia ficar em pé, eu achava que eu estava tendo um infarto. O médico que me atendeu me fizeram várias perguntas e tal, me medicou, aferiu pressão, conversou, perguntou se tinha acontecido alguma coisa, e naqueles dias não tinha acontecido nada de muito diferente. Pelo menos eu não estava tendo consciência de nada muito diferente do que tinha acontecido, eu achava que estava tudo normal. Eu continuava numa busca grande, como a minha vida inteira eu tive, por emagrecer. E eu estava fazendo o uso de medicamentos da ortomolecular. Eu não tenho experiência com ortomolecular, eu não entendo de ortomolecular, e esse episódio me afastou um pouco mais disso. Mas a ortomolecular é muito boa, né, quando bem aplicada. Não foi culpa da ortomolecular, né? Eu lembro que o Afonso voltou em casa, pegou o frasco do remédio, levou pro hospital, pro médico ver se tinha a ver ou não a situação. Um dos suplementos tinha cafeína, né? Porque todo mundo que quer emagrecer acaba colocando nessas formulações. E foi com acompanhamento médico e nutricional, tá? Então eu não tava fazendo alguma coisa da minha cabeça, embora eu seja farmacêutica. Embora hoje eu tenha uma noção bem melhor de aspectos nutricionais e nutritivos, e como isso afeta a saúde das pessoas, e como isso contribui para alguns quadros ou não, né? Mas naquela época eu não tinha nenhuma noção a respeito disso. Enfim, os medicamentos, né, eram formulações, então tinha suplementação, tinha vitamina, tinha algumas medicações ortomoleculares, e realmente tinha uma dose de cafeína acima, um pouco acima do que seria normal. E aí entrou uma medicação na minha veia, e eu lembro que eu tremia e parava, tremia o corpo inteiro, tremia, era uma onda de choque horrorosa. E nesse momento, eu comecei a rezar. Eu falei assim, Deus, eu não sei o que eu tô fazendo de errado, eu não sei o que tá acontecendo, eu não tô entendendo nada, absolutamente nada do que tá acontecendo, mas eu tô disposta a fazer qualquer coisa pra parar esse sofrimento. Então, se isso tá acontecendo porque eu resolvi fazer essa forma de emagrecimento, esse regime, então eu não vou mais fazer nada para emagrecer, eu não vou fazer mais nada disso, eu tenho que me aceitar assim. Nessa época, eu pesava mais ou menos uns 110 quilos, mais ou menos, tá? E era uma sensação que repetia, voltava, enfim. E aí o médico falou assim, bom, então você vai precisar passar com um psiquiatra. Eu falei, mas com psiquiatra? Né? Aí eu me dei conta que tinha alguma coisa, talvez um pouco mais grave acontecendo. E falou, vai precisar passar com um psiquiatra, isso que você teve foi uma crise de ansiedade, e fizeram eletrocardiograma, tava tudo normal, graças a Deus, né? Enfim, era uma crise de ansiedade. Tá, eu sabia que eu tinha tido uma crise de ansiedade,
eu já tinha estudado isso na faculdade, em patologia, né? Patologias da mente, né? Ligadas à mente e tal, mas eu não tinha a experiência. Por isso que eu falei, eu vou falar a respeito do que eu já passei. Fiz de tudo pra emagrecer. De pequena eu sempre fui gordinha, fiz todos os regimes. Ao mesmo tempo eu não queria pagar o preço de fazer, de ficar sem comer. Eu não conseguia ficar sem comer uma série de coisas. Então eu acabava me auto-sabotando mesmo e tal. Aí eu tive essa crise de ansiedade, a primeira, né? E procurei ajuda médica, né? Fui parar no psiquiatra, e eu tô usando esse termo fui parar no psiquiatra porque é assim que também os meus pacientes falam, doutora, eu fui parar no psiquiatra. É isso. E aqui eu já aproveito para dizer, vai para o psiquiatra, não é louco que vai para o psiquiatra. Loucos. Porque a gente tem mania de achar que as pessoas são loucas e transtornos mentais são loucuras. E não. O psiquiatra é um médico, né? É um médico que cuida da cabeça, da mente, da nossa mente, da saúde mental nossa. Então, todo mundo que tem uma cabeça, que tem uma mente, pode ser que precise ir no psiquiatra. Mesma coisa que a pessoa que tem um problema, caiu, quebrou a perna, vai no ortopedista. Então, o principal é ter uma mente, né? Ter uma mente, tem uma cabeça, pode ir no psiquiatra. E está aumentando a quantidade de pessoas, né? Assim, muita gente está começando a ir no psiquiatra até antes de ter crises grandes, isso é muito bom. Essa é uma chamada para a consciência, isso é extremamente importante também, as pessoas quererem se cuidar, isso é muito importante. Bom, enfim, lá fui eu para consulta com o psiquiatra. A minha psiquiatra, que é minha amiga também, né? E ela foi muito fofa, ela além de psiquiatra, ela trabalha também na área integrativa, ela trabalha com antroposofia, mas no meu caso precisou realmente entrar com antidepressivo, então eu comecei tomando um inibidor da recaptação da serotonina, a fluoxetina, e um benzodiazepínico, um ansiolítico. E então comecei a tomar remédio, né, controlado, né? E isso para mim como farmacêutica foi complicado. Eu não queria que chegasse nesse ponto, mas enfim. E aí ela me falou, Cíntia, só que agora você vai ter que cuidar, vai ter que entrar em reforma íntima. Tem que ver o que tá acontecendo. Então, vamos estudar isso mais a fundo e tal. E como eu já falei pra vocês, eu estudo desenvolvimento humano. Então assim, eu já vinha me trabalhando. Mas nada como uma flecha dos anjos, né? Porque é uma forma que inclusive é um dos meus mentores, que é o Bruno Gimenez, que ele fala, né? Flecha dos anjos. Então, às vezes, alguns acontecimentos ruins, ele chama de flecha dos anjos. E realmente é. Porque é uma forma de Deus, né? A consciência maior agir na nossa vida para que a gente dê um salto, para que a gente evolua. E nisso, minha mãe veio ficar comigo um tempo, né? Porque o começo do tratamento do inibidor da recaptação de serotonina é complicado. São 15 dias para ele começar a fazer efeito. Então, tem todo esse tempo até... Isso até era uma reclamação recorrente dos pacientes. Eu já tinha manejado isso, mas eu nunca tinha vivido isso, né? E por isso eu sabia exatamente tudo o que precisava acontecer, mas sentir na pele é outra coisa. Então minha mãe veio, né, ficou comigo e nesse período eu fiz algumas descobertas. Uma coisa é a gente saber o manejo teórico, técnico de uma medicação, como é que tem que fazer, né? Outra coisa é com a gente mesmo. A hora que a gente se torna paciente, a gente literalmente tem que se tornar paciente, né? Uma pessoa que está tendo crise de ansiedade, 15 dias não é bem uma coisa rápida, né? Então, mas estava com supervisão médica e a minha médica havia pedido, né, como
como eu falei, ela havia pedido para fazer acompanhamento terapêutico. Ia precisar fazer uma reforma íntima. Toda vez que aparecia um paciente, que vinha um paciente com crise de ansiedade, e no meu caso foi diagnosticado uma crise, um transtorno de ansiedade generalizado. Então, o diagnóstico que eu tive foi TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizado. E aí minha mãe veio ficar comigo, né? Agradeço muito, muito mesmo ela ficar comigo. Foi extremamente importante. Eu fiz algumas descobertas complicadas nessa fase. Eu estava fazendo uma reforma, buscando tudo o que tinha acontecido, acontecimentos passados, e conversando com a minha mãe, eu descobri algumas coisas, né? Extremamente difícil, como eu falei pra vocês. Então, assim, eu já tava nesse processo. Aí eu fui pra terapia. E em terapia, né, eu comecei a mexer. E remexendo e aproveitando que a minha mãe tava lá comigo, eu fui conversar com ela. E aí eu me dei conta de que algumas coisas não eram bem como eu me lembrava. Na verdade, ali o meu mundo virou. Eu perdi o chão. Pessoas que eu acreditava ser da mais alta conta, da minha mais alta confiança, não era exatamente assim que funcionava. Não eram exatamente pessoas do bem, que me faziam bem. E eu descobri que eu vivi uma grande mentira por muito tempo, e uma pessoa que já estava no rés do chão, na crise de ansiedade, meu mundo abriu. Assim como o de muitos de vocês pode estar abrindo agora, por conta da pandemia, por conta de perder emprego, o meu virou de ponta cabeça ali. Então ali foi o meu fim do mundo. O fim do mundo como eu conhecia. Nada foi igual depois. E graças a Deus por isso. Graças a Deus. E eu gostaria de chamar aqui para conversar e falar um pouquinho do ponto de vista de quem tá junto, do ponto de vista de quem acompanhou tudo de perto e que, graças a Deus, continua comigo, e a gente não tinha nem 6 meses de casado ainda, quando tudo veio à tona e virou. Então eu vou chamar meu marido aqui, o Afonso. Ela vai contar um pouquinho de como ele viu tudo isso, qual foi a vivência dele com isso. Acho que é melhor você chegar pra cá. Oi, pessoal. A Si pediu, né, pra eu fazer esse depoimento, contar um pouquinho dessa história, né, porque é impossível você não ser impactado quando uma pessoa muito próxima de você, né, no meu caso, o amor da minha vida, né, minha esposa, passa por uma situação dessa, não tem como você ficar indiferente a isso, né? Então isso afeta a vida de quem tá junto, né? Afeta a vida da família. E eu tava junto, né, em todos os momentos. Então, Muito obrigada. a gente tá junto nessa jornada, né? Então é caminhar junto e um apoiando o outro, Sempre né? junto. Então, assim, a primeira impressão do lado de quem tá junto da pessoa, né? A gente tem uma tendência a achar que isso é frescura, né? Principalmente quando vai pro médico, faz todos os exames e não dá nada. É, Exame do coração normal, exame tudo normal. Então, né, acho que sim. o primeiro impacto é o que tá acontecendo. Dá daquela. A gente não sabe o que está acontecendo, né? Então, quem tá de fora muitas vezes enxerga como isso. É frescura, a pessoa é fraca, a pessoa não tem força de vontade para
sair disso, né? Porque a gente é muito acostumado na medicina, né? A ver o quê? Doença como algo físico. Então, uma pessoa que tem pressão alta, por exemplo, e trata, né, essa questão, todo mundo aceita. Por quê? Porque você vai lá, consulta no médico, faz um monte de exame, vê que a pessoa tem esse problema, vai tomar um remédio para controlar. Seja qualquer tipo de problema físico, as pessoas enxergam e elas entendem aquilo. Agora, o problema na cabeça, que é o difícil, né, de quem nunca passou por isso, nunca viveu alguém tão perto assim, é difícil ter esse entendimento. E dessa história, né, que a Cíntia tá contando, para mim foi um susto muito grande. E no meu caso, né, a Cíntia, a gente é recém-casados, mas muitas pessoas passam por isso com o marido, com os filhos, né? Então, com alguém próximo, é um susto. No caso da Cíntia, eu tive que ouvir ela falar, olhar para mim e falar assim: me leva para o hospital que eu vou morrer. Então isso é muito difícil, é muito pesado você ouvir a pessoa falar isso. E isso assusta, né? Então peguei, a gente correu para o hospital, deu entrada no ambulatório, né? Deu entrada Deu já como emergência já como cardíaca, emergência. né? Porque foi em casa pegar os remédios. Eu fui. A gente tinha esse Eu histórico. só contei até agora eu só falei da primeira crise, eu só falei uma. Tinha esse histórico, né, de dela estar também com uma medicação. Ela estava tomando há pouco tempo, então eu corri enquanto ela estava ali fazendo todo o procedimento. Fui em casa, peguei os remédios, levei de volta pro médico que estava consultando ela também, saber o que ela estava tomando ali. Mas ali já foi constatado, né, taquicardia, pressão, né, pressão oscilou bastante. Mas. E eu era uma paciente obesa. Então, além de tudo, né, eu era uma pessoa obesa. No momento que eu tava em crise ainda, sendo medicada no hospital, eu tava prometendo tudo pra Deus. Qualquer coisa. E eu entendi ali, naquele instante, eu, com a minha cabeça, achei que tinha a ver com aceitação de ser gorda. Eu acho que eu não posso querer emagrecer de forma nenhuma, porque eu acho que deve ser isso. E a gente fica tentando achar uma desculpa mesmo. Enfim, aí minha mãe veio ficar comigo e aí foi quando eu tive essa segunda, que aí a gente, e o Afonso participou também. Eu tava conversando com a minha mãe na sala, falando algumas coisas de algumas lembranças que eu tinha da minha infância e de repente minha mãe falou: mas pera, isso não aconteceu assim não, Cíntia. Eu falei: oi. Como não aconteceu assim? Eu tinha a lembrança certinha do que tinha acontecido na minha cabeça. Pra mim tinha acontecido alguns fatos. Minha mãe: não, mas isso não aconteceu dessa forma. Não vou entrar em detalhes aqui porque eu não vou expor pessoas. Acho que o importante é o relato. Exatamente. Então, o que aconteceu? Eu comecei uma terapia, eu acho que isso é importante, eu comecei uma terapia, isso começou a ser escrafunchado na terapia, aproveitando que a minha mãe estava comigo, eu falei: eu vou conversar com a minha mãe, porque eu não quero passar por isso nunca mais. E eu fui conversar com a minha mãe, e aí o que eu achava que era uma lembrança, na verdade não era bem uma lembrança. Foi algo que foi incutido na minha mente. Tá? Então, assim, isso não é comum, mas pode acontecer com algumas pessoas. E aí a gente viu que o buraco era muito mais embaixo. Minha vida virou de ponta cabeça. E quando começou a terapia, aí começa a grande saga. Porque o próprio terapeuta não sabia o que fazer. Não faço a menor ideia do que eu vou fazer com você, era a impressão que eu tinha. E eu tava fragilizada. Por conta de tudo que estava acontecendo. Ainda eu olho, a situação não era exatamente do que eu pensava. Aí eu vejo que as coisas que eu lembrava podia ser que não fosse exatamente daquele jeito. E assim, aí já envolveu pessoas da minha família. Imagina você, tudo que você conhece como
passado, como vida, o que você se lembra, de repente é questionado. Não é bem assim que aconteceu. Só que aí eu questionei tudo, né? Eu não questionei uma situação. Falei, será que eu lembro do resto? Será que tudo que eu vivi é verdade? Será que não é verdade? O que é verdade? Então eu comecei a questionar tudo. E eu continuei tendo crises homéricas. E aí eu percebi que eu ia ter que dar meu pulo. Eu ia ter que resolver aquilo ali. Eu ia ter que colocar em prática tudo o que eu sabia. O que eu não sabia, eu ia ter que estudar. Porque os terapeutas em geral, os psicólogos que eu passei, eles estavam com uma dificuldade de tratar. Porque o que acontecia? Cada vez mais eles mexiam um pouco mais fundo. Só que eu tava com uma ferida, como se eu tivesse com uma ferida aberta. E aí eles mexiam mais fundo. Só que eu não tinha estrutura para aguentar. Então eram episódios de catarse atrás de catarse. Ensandecedor. Eu tive muita ajuda espiritual, porque eu particularmente sou espiritualista, né? Então nós somos espiritualistas e eu tive muita ajuda do plano espiritual, muita. A minha gratidão imensa a muitas pessoas, né? Ao Bush, nosso amigão, a Nena, minha grande querida amiga, né? E todo o pessoal que me ajudou muito. A Alessandra, a Marcela, né? E a Sandra, Márcia. a Márcia, todo mundo. Muita gente. É muita gente e foi uma força-tarefa incrível, porque nesse dia específico que eu tive uma ajuda muito grande, então eu saí de casa carregada e fui até esse grupo de pessoas benditas e que me ajudaram muito, né? E através de suas orações, através do seu amor incondicional, eu entrei carregada. Eu saí andando e com fome. E essa parte me emociona muito porque é a parte que eu tive um amparo incrível do Afonso e dessas pessoas. Então, assim, eu tava sofrendo demais. Eu tava sofrendo muito, mesmo. Várias vezes eu falei, Deus, me leva. Me leva, eu não aguento mais. Me leva. Já chega desse sofrimento. Nesse momento, gente, eu nem tava pensando mais em emagrecer. Mas emagrecer, que emagrecer? Eu tava nem aí pra isso. Eu queria só parar de sentir aquela dor daquele tamanho. Eu queria só voltar a viver. O meu casamento não se desfez, porque o amor é e sempre foi e sempre será a força mais poderosa do mundo. Então, assim, eu descobri de verdade, eu vivi isso. O amor é a força mais poderosa do mundo. Então, o amor do meu marido, o amor da minha mãe, o amor do meu pai, das minhas irmãs, dos meus amigos, porque se hoje eu tô aqui, todas essas pessoas tiveram grande participação nisso. E por que eu tô falando tudo isso? Eu tô falando tudo isso porque estamos vivendo um momento de pandemia. E muita gente tá passando por esse fim de mundo agora. Então, isso que eu vivi lá atrás, com esses problemas particulares e tal, né? Que eu tive toda essa rede de apoio e eu vou contar pra vocês como é que foi que de vez eu saí disso. Que é um método que eu praticamente criei e testei ele em mim, né? Então, a forma como eu trato os meus pacientes hoje, eu testei em mim. Eu fui o meu primeiro paciente. Eu tirei eu mesma do fundo do poço com a ajuda dessas pessoas benditas que eu disse, mas terapeuticamente fui eu. Eu que ia lá na frente do espelho, o Afonso viu tudo isso. Eu que ia lá na frente do espelho, vamos, Cíntia, vamos lá, o que tá acontecendo? Pera, vamos lá, eu tô um caco. Eu tava um caco, literalmente. E eu nem tenho foto daquela época. Essa época foi uma época que eu não tirei foto. Eu não queria ver aquilo. E demorou muito para eu conseguir me olhar. E estar fazendo um vídeo
é uma... Quando você imaginou isso? Ah, lá atrás era impossível, Impossível. né? Não, ela não tirava foto por nada. Cada vez que eu ia num profissional terapeuta ou psicólogo diferente, escrafunchavam mais. Só que eu já tava frágil. Escrafunchavam mais. Então eu ia ficando pior, pior, pior. Eu não Não melhorava. Eu tinha não conseguia melhora. melhorar. Não Era conseguia muito melhorar. sofrimento. Era muito sofrimento. E eu chorava. Mas eu chorava. Então, assim, eu não sabia mais o que fazer. E eu tava fazendo uma oração. E nessa oração eu falei assim, bom, vou tomar uma decisão aqui e agora. Ou vai ou racha. E isso é o que me, pessoalmente, é o que me traz força. Então eu falei, não, agora eu vou resolver. Peraí, eu vou parar de buscar fora. Eu venho estudando há tanto tempo, tanta coisa, esses livros todos que aparece um pouco de livro aqui, eu li todos, mesmo, de verdade. Todos eles eu li. Muito estudo. Porque aí eu fui buscar quem era a Cíntia. Eu falava de mim mesma na terceira pessoa, tá? Então, assim, quem é a Cíntia? Bom, a Cíntia sempre gostou de estudar. Ótimo, então eu vou estudar. E fui atrás de mentorias, então eu fui atrás de conhecimento, então eu fui atrás de muito conhecimento. Eu estudei, porque eu precisava me entender. O que estava acontecendo comigo? Então eu fui toda a prática médica tradicional ocidental, tá bom? Metafísica, tá bom? Medicina ayurvédica, medicina chinesa. Quais são os pontos, os meridianos, os corpos? O que tem a ver que essa parte mental tá ligada em qual chakra? Eu fui atrás de tudo. Por mim, eu comecei a entender o que estava acontecendo, mas ainda assim eu não tinha um controle. Mas a questão é, eu descobri que eu precisava me fortalecer. Essa é a grande sacada do método que eu uso com os meus pacientes hoje, porque foi o método que eu usei comigo. Primeiro, fortalece o que tem de bom. Eu comecei fazendo exercícios de gratidão. Porque quando tudo tá desmoronando, como para muita gente hoje tá desmoronando, a gente tende a olhar só para tudo caindo. E não é assim. A gente foca no que é ruim e fica. Perceber, primeiro, né, a coisa mais valiosa que a gente tem, que é a vida, né? Então, por mais que você esteja passando por um problema de depressão, ansiedade, pânico, mas você, ainda assim, você tá com problema, você tá com uma dificuldade de lidar com a sua cabeça, com a sua mente Do seu coração. e seu coração. Mas de qualquer forma, você tem a vida, você ainda tá vivo, né? E isso Então, basta. então Isso não é tudo. não é game over, né? Acabou. Não, você tá vivo. Então, primeira coisa, né? Gratidão a Deus, gratidão aos nossos pais, aos nossos antepassados por estarmos aqui. E não só por nós, mas também pelas pessoas que estão com a gente, né? Então, Sim. e eu acho que essa é uma das dificuldades de quem tá nesse mundo que parece que desabou, a pessoa não tem mais um chão para pisar, ela realmente não enxerga Não o enxerga. que tem de bom ao redor dela. Esse é o ponto chave, né? Então, a primeira coisa que todo mundo faz, e eu sugiro, e eu aqui deixo até como dica para quem tá assistindo, é gratidão. Eu fiz um post há uns tempos atrás a respeito de agradecer é o ato de fazer a graça descer. A graça divina descer. Por que isso? Porque eleva a nossa vibração. Então, em física, através da física quântica, isso é exaustivamente explicado, mas a vibração, a gente precisa mudar a vibração. E a gratidão, ela coloca a gente acima de 500 Hz, que é onde é a faixa de cocriação de coisas boas para nossa vida.
Você não precisa entender a fundo isso para isso acontecer. Basta você entender qual é o processo que acontece. Entender é diferente de você precisar conhecer a fundo. Então deixa para umas pessoas assim como eu, que a gente vai atrás, estuda essas coisas. Sempre tem um maluco para isso. Usa a seu favor. Eu podia explicar para você tecnicamente o que é ansiedade, qual é a desordem, tá ligada a que hormônios, a quais neurotransmissores e como que funciona. Eu até posso explicar. Os inibidores de recaptação de serotonina, ou a gente fala como é que agem os ansiolíticos, podemos falar sobre isso horas e horas tranquilamente. O que realmente muda? Você entender que a gratidão vai fazer uma grande diferença. Então, como eu falo para os meus pacientes, me prova que eu estou errada. Faz 7 dias de exercício de gratidão, agradecendo. Gratidão, papai, gratidão, mamãe, gratidão pela minha vida, gratidão, Deus, força criadora, fonte criadora, matriz original, mente criadora. Para quem não acredita em Deus, mas acredita na natureza, forças da natureza, mãe terra, não importa. Agradeça, se coloque no fluxo da gratidão. E você vai ver uma grande diferença na sua vida. E eu tenho certeza que todo mundo aqui, 100% das pessoas que estão me assistindo, pelo menos agradecer que estão vivos, podem. E isso é um salto. Enquanto tá todo mundo desesperado, louco, porque tá no afastamento social, ou tá perdendo emprego, tá perdendo até mesmo coisas muito complicadas, perdendo entes queridos, mas tem alguma coisa para ser agradecido. Esse é o começo. Então, o comecinho da situação é essa. Nesse meio que a gente está vivendo agora, nessa crise toda de pandemia, de saúde, de econômica, política, o simples fato de ter gratidão, agradecer pela própria vida, agradecer aos pais, independente se você tenha ou não problema com os pais, mas mesmo para essas pessoas, gratidão pela vida. Você tem que concordar, né? Se alguém que está assistindo que tem, falar, mas eu não me relaciono bem, ou tive problema com os meus pais, essa pessoa também tem que concordar. Se não fossem os pais, ela não estaria aqui. E o fato de você ter gratidão nesse meio que nós estamos vivendo, principalmente agora, já eleva a sua vibração e já te tira dessa energia, dessa vibração ruim que o mundo está vivendo, né? Então já te deixa um pouco mais preparado para conseguir sair disso e caminhar. Aprendeu bem, né? Você fala para mim, eu vejo você falando para todo mundo, então eu tenho que mostrar que eu aprendi. É legal porque o Afonso é engenheiro, cartesiano. Racional ao extremo, mas a gente tem que dar o braço a torcer também. E por que você é engenheiro e por que você é extremamente racional, que faz sentido, né? Porque eu costumo trazer para a racionalidade, né? Eu acho que a gente tem que raciocinar a fé e tudo mais, precisa ser realmente raciocinado. A gente precisa raciocinar, a gente tem cabeça, vamos raciocinar, lógico. Mas a gente não pode achar que é só isso, né? Que é só isso que resolve, ou só existe isso. E de toda forma, eu tô aqui, eu tô bem, graças a Deus. Muito melhor do que 8 anos atrás. Não posso dizer que foi fácil, não é fácil. Mas eu entendo que foi uma flecha dos anjos. Então, graças a Deus, hoje eu consigo agradecer até mesmo ter acontecido os fatos ruins da minha vida. Simplesmente porque se isso não tivesse acontecido, eu não estaria como eu tô hoje. Então eu sou grata. Eu sou realmente muito grata, né, a tudo que aconteceu na minha vida e toda a dificuldade. E eu pude trazer, né, e em breve a gente vai até... Vou fazer outros vídeos explicando. Mais pra frente vamos ter umas surpresas aí pra galera. Mas assim, para quem
tá hoje, graças a tudo que eu passei, então é toda a dificuldade, né? Para quem é religioso, então entende que Deus, como alguns pacientes alguns pacientes falaram isso, eu acho bonito, é uma forma muito bonita e obviamente gostosa de ouvir, é assim, Deus te usou sua vida para que você tivesse o preparo para ajudar essas pessoas. Eu sou muito grata, eu fico muito feliz por essa visão, né, dessas pessoas, já ouvi de algumas pessoas muito queridas. De qualquer forma, tudo que eu fiz, tudo que eu passei, eu tentei tirar ali o melhor, mais ou menos como uma ostra, e eu literalmente tive que virar uma ostra. Então, o problema que estava dentro de mim hoje é uma pérola. E eu consigo oferecer para pessoas que buscam ajuda, que precisam de ajuda, um caminho menos dolorido, um caminho talvez mais rápido e um caminho seguro de autoconhecimento, de reforma íntima profunda, porque todas as pessoas que passaram ou ainda vão passar por situações de ansiedade ou depressão ou estresse pós-traumático, síndrome do pânico, toque e essas variações que estão, né, nesse eixo depressão-ansiedade, né? Todas essas pessoas que passam por isso vão precisar fazer a reforma íntima. Não significa que quem não tem, não precisa. Mas quem tem, a alma já está gritando. Porque se tem uma coisa que eu descobri nesse tempo todo, tanto de estudos quanto de aplicação em mim mesma e na minha vida, é que a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, são doenças da alma. Ninguém vê. Para o outro é visível que você não tá bem. Às vezes a pessoa olha para você, acha que é frescura, outros olham, acham que você é mimada, outros olham e cada um vai olhar e vai achar o que quiser, né? Mas o fato é, você não tá alinhado com a tua alma. Então é uma doença da alma. E hoje eu consigo, e eu espero que seja cada vez melhor, trazer para quem busca a minha consulta, para quem busca o meu auxílio, o meu direcionamento, que justamente saia do ponto A e vá até o ponto B sem grandes enrolações. E principalmente, a gente sempre começa, e isso é a minha forma de trabalho, tá? Fortalecendo o que tá bom. Fazer uma reforma íntima é como fazer uma reforma de casa. Você pode vir com uma bola de demolição, deixar tudo no rés do chão, acabar com tudo e começar tudo de novo? Pode. Mas precisa. Primeira pergunta, precisa? Precisa chegar no rés do chão como eu cheguei? Pelo que eu vejo, você tratando seus pacientes. O que a gente faz? A gente dá assim como engenheiros, o Afonso é engenheiro mecânico, não é engenheiro civil, mas entende de estruturas e coisa do gênero, né? A estrutura, você não precisa destruir tudo e reconstruir tudo. Pode ser que funcione para algumas pessoas, pode ser que não funcione para todas. Para mim não funcionou, por isso eu precisei criar o meu próprio método, que é o que eu aplico hoje. O que a gente faz? Vamos olhar as estruturas e o que tá bom, a gente reforça. Reforça essa estrutura. Essa coluna tá boa, a gente aproveita. Aí a gente dá uma olhada geral e vai falar, precisa derrubar aquela parede, precisa cortar aqui e colocar uma janela. Raciocinado, pensado. Então vamos reforçar essa estrutura, a gente aproveita aqui, ali. E outra, você pode continuar vivendo sua vida, porque eu tive que parar a minha. Eu não tinha condição. Eu não tinha condição de ficar sozinha, eu não tinha condição de nada. Porque eu tava com medicações fortes para segurar um monte de crise que eu ficava tendo. Eu ia pra sessão de psicologia ou de terapia e voltava pior, mais mexida e menos resolvida. Era mais mexida e menos resolvida. Então era muita coisa e eu não sabia como resolver aquilo. Como os meus pacientes também não sabem. A gente não sabe enquanto paciente. Então,
Dessa forma, eu estruturei, literalmente, como uma boa virginiana também, eu estruturei. Então, primeiro eu vou reforçar. Então, foi aí que eu descobri o poder da gratidão, o poder do perdão, do Ho'oponopono, técnicas de EFT, alguns direcionamentos de Bert Hellinger, que faz constelação familiar. Eu não sou consteladora, mas eu aplico a ideia da constelação familiar, né? De como é a estrutura e como é o fluxo do amor, enfim. Tudo isso junto, sinergicamente. Para quê? Para reforçar e aos poucos vai fazendo pequenos ajustes. Pequenos ajustes. A hora que você vê, você fez uma grande mudança. Uma mudança enorme. Eu mal conseguia me olhar no espelho. Pro meu rosto. E essa transformação, ela foi acontecendo. Não foi rápido, porque eu estava desenvolvendo um método. Desenvolvendo e testando em mim. E um pouco no Afonso. Foi protótipo, né? Protótipo. Eu sou meu próprio protótipo. No mundo de engenharia, protótipo de teste. E assim... E esse método, ele tá em constante aperfeiçoamento. O tempo inteiro eu vou melhorando ele. Então, cada coisa que eu aprendo, eu vou colocando. Principalmente se for para ser mais seguro, né? Menos catártico. Porque todo mundo tem uma vida. Ninguém quer parar a vida. Graças a Deus, eu pude parar. Eu tinha uma estrutura de poder parar. Eu não podia trabalhar, eu não conseguia trabalhar. Então, por um tempo, eu não consegui trabalhar. Minha mãe teve que dar um jeito na vida dela, ficar um tempo comigo. Aí depois minha irmã. O Afonso teve que dar conta de todas as contas, literalmente. Então, assim, se você, por causa de qualquer problema, você vai ter que parar a sua vida, vai ser mais complicado. Eu tive uma experiência, eu podia ficar nela, ficar lá e sei lá quanto tempo, ficar lá. Sofrendo, tá? E eu estaria sofrendo até hoje fatalmente. Se viva estivesse. Porque eu não sei. Mas eu resolvi fazer diferente. E disso resultou uma pérola. Né? Resultou uma pérola que é a minha forma de tratamento. Então, eu como farmacêutica, tradicional raiz, adoro, amo a farmácia, amo de coração. Eu amo a farmácia, né? E eu acho realmente que ser farmacêutico é um outro grande presente e um outro grande desafio, tá? Não é só um presente, é também um desafio no mundo que nós estamos hoje, né? E ser farmacêutico e trabalhar em consultório, para muita gente isso é bem esquisito, né? Porque as pessoas imaginam o farmacêutico trabalhando só lá na farmácia, pega uma caixa, entrega a caixa, pega uma caixa, entrega uma caixa, e é o chato que não libera a receita. Pra começar, que é isso aí, né? É o chato, um cara chato pra caramba. Que acha erro em receita, que devia saber ler os hieroglifos, né? Devia saber ler rabisco, né? Enfim, isso é outro assunto, pra outro dia. Mas, de qualquer forma, não é isso. Então, eu sou um paradigma quebrado, uma quebra de paradigma total. Então, eu acho que os farmacêuticos têm sim grande potencial, a gente estuda muito, eu estudo muito, amo tudo que estudo e estudo tudo que amo. De qualquer forma, está à sua disposição todo o meu conhecimento. E agora até pela internet, porque graças a Deus, né, eu consegui emagrecer, e vou fazer uma live só para falar sobre emagrecimento, porque eu sei também que é um outro ponto que tá todo mundo reclamando. Tem mais alguns pontos que o pessoal tá reclamando. Então, assim, eu tô pegando os pontos chaves. A galera reclama muito de se sentir deprimido, de se sentir depressivo, de estar em depressão, de estar ansioso, de ter sido diagnosticado com síndrome do pânico nesse momento, coisas do gênero. Também tem reclamado muito de ganho de peso e também tem reclamado muito de compulsão e vício. Então nós vamos falar desses outros assuntos também, porque, claro, eu já passei por todos, né? Parece que Deus falou assim, vamos lá, Cíntia, você vai passar por tudo isso antes e aí vai vir uma pandemia e você vai conseguir ajudar a galera. Então, gratidão.
continuo tendo dificuldades, continuo sendo um ser humano, e é por isso que eu vim aqui contar minha história. Pensei, é mais válido eu mostrar que a doutora Cíntia Basti também é a Si, também é a Cíntia, só a Cíntia, né? Enfim, a mamãe dos cachorros. Então eu tenho minhas dificuldades, mas eu passei por algumas situações, tirei algumas lições, criei um método que facilita a sua vida. Para finalizar essa conversa, eu gostaria de falar que no final com todo esse método já trabalhado, já quase todo pronto, já muito adiantado, no final de 2018, eu comecei a ter um contato mais íntimo, mais próximo, comecei a me encantar mais e mais pela física quântica. Participei de um workshop com a Amit Goswami e a doutora Valentina Onissor. Maravilhoso. E aí eu tive a clareza final, vamos dizer assim, a clareza total e fechou o ciclo. De novo foi catártico. Você lembra disso? Esse foi pesado. Eu achei que já tinha passado por tudo. Não, eu passei pela pior crise de ansiedade que eu já tinha tido. Eu já estava trabalhada, já estava em reforma, já estava muito melhor, muito melhor. Mas aí tinha a questão que lá atrás eu não tinha resolvido, né? A questão minha comigo mesma fisicamente. Lembra que eu falei lá atrás que tudo isso eu achava que tinha acontecido porque eu estava querendo emagrecer? E que então eu tava prometendo tudo para Deus? Lembra dessa parte da conversa? Da história? Então, eu achava isso. E eu continuei achando. Isso ficou, esquecido. A parte da minha cabeça. Eu não pensava em emagrecer. E eu continuei engordando. Então, no final de 2018, eu estava pesando quase 120 quilos. 118 quilos. Mas eu achava que isso não era um problema. Mas era gigantescamente um problema. A gente pode recortar a foto minha e colocar aquela foto para vocês verem como eu estava no final de 2018. E eu não estava olhando para isso, eu estava olhando para minha mente, para transcender, para outras coisas importantes também. Repito, todos os itens são importantes. Então, nós estamos falando de 2012 até 2018, uma série de coisas aconteceram. Enfim, aí eu fiz o workshop Cura Quântica com a Amit Goswami, lindinho, e a doutora Valentina Onissor, que em breve, se Deus quiser, eu vou fazer o mestrado de física quântica com eles, né? E aí eu fiz esse workshop intenso de cura quântica. Mas eu achava que eu tava só ali trazendo mais informações para os meus pacientes. Coitada de mim, achei isso. Olha o que eu tava achando. E aí eu vi que não. Aí eu saí de lá, tive uma crise de ansiedade. Assim, aí eu saí de lá e no dia seguinte eu tive uma super crise de ansiedade. Mas em outro patamar, não precisei tomar medicação, não precisei ir para o hospital. Foi a pior crise de sensação, ela foi uma crise física, eu suei um monte, eu controlei, fiquei aferindo minha pressão, eu tava de olho na crise, mas assim, aí já é um outro patamar, né? Eu já atenta ao que estava acontecendo, sabia que tinha a ver com a catarse, com uma limpeza que tinha a ver do workshop, que foi um workshop muito intenso e muito diferente para mim. Meu grande primeiro contato com a física quântica. Antes disso foi só através de livros, então foi forte, né? E aí depois dessa crise eu tinha uma vontade de ir embora. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu nunca apresentei comportamento risco suicida. Eu nunca tive esse risco, mas a sensação era tão forte, o incômodo era tão grande aí que de novo eu comecei a chorar. Queria ir embora, pra onde? Não sei, queria ir embora. Aí eu fui tomar um banho, porque é uma das formas que eu
me conecto é água, né? Então banho. E entendi. Não queria ir embora. Na verdade, eu queria me encontrar, né? E aí eu entendi, aí eu me olhei, consegui me olhar no espelho e falei assim, é isso. Eu não sou eu. Eu me olho no espelho e não me vejo. E aí eu enxerguei o quanto a obesidade estava me incomodando. E foi aí que eu dei um start e fui atrás da cirurgia bariátrica. Fui atrás do médico, fiz todos os exames, tomei essa decisão. E aí, literalmente, eu virei a chave. Foi muito rápido. Então, assim, eu já apliquei algumas coisas do meu próprio método, né? Óbvio, aplicava sempre. Então, foi muito rápido. E aí, eu fechei. Então, isso fecha o que eu falei lá atrás. Eu achava que a questão era que eu não tinha o merecimento de emagrecer e tal. Não. Hoje eu tô aqui. Fiz a cirurgia no começo de 2019, tá? Fevereiro de 2019 eu fiz a cirurgia. E hoje eu emagreci em torno de 56 quilos. Eu eliminei da minha vida. E mudou radicalmente. Aí fiz outra mudança, mais uma metamorfose. E agora sim, pronta pra aparecer, falar. A minha autoestima é outra coisa. Eu nunca achei que eu ia pesar o que eu peso hoje. Nunca. Então, esse é um pouquinho é uma passagem bem resumida da minha vida, para vocês conhecerem um pouco da doutora Cintia Basti. E trouxe meu marido para vocês verem, né, que tem outras pessoas. Tem cachorro. Tem pessoa, tem cachorro. Tem a irmã dela, que tá sempre com a gente também, a Cibele, né? Obrigada. Ela não tá aqui agora, mas A parte de marketing quase forte todos os é ela. vídeos ela tá com a gente, até dando esse suporte pra Cíntia. Essa parte eu tenho bastante suporte. parte das mídias sociais também, ela que tá cuidando. Então... Ele faz a edição dos vídeos. Eu, doutora Cintia Basti, aqui com vocês, sempre, pro que vocês precisarem. Estudando e indo a fundo e cada vez mais, se Deus assim permitir, Ele permite, né? Porque tudo é evolução e expansão nesse nosso mundo. Agradeço de coração, né? Quem acompanhou, quem viu tudo isso. Eu peço que vocês, se gostaram, deixem um like, deixem um comentário, coloca aí se você tá vivendo alguma coisa disso, o que você gostaria que eu conversasse, que eu falasse a respeito da parte de medicina holística ou da parte de farmácia, o que quer que seja, comenta, eu vou ficar muito feliz e aí, o mais rápido possível eu respondo. E é isso. Em breve vamos ter novidades, eu vou colocar aqui o endereço e os meus contatos profissionais, já vou colocar o endereço do meu consultório direitinho para todo mundo ter esse acesso também, tanto em Campinas quanto em São Paulo, né? Isso para a parte dessa retomada do pessoal, né? O online já está acontecendo, mas enfim, o pessoal vai retornar com novidades aí, num consultório bem legal que vocês merecem. Eu tô aqui à disposição sempre. Eu sou eternamente grata por todos vocês, por Deus, meus familiares, meu marido. Gratidão. Gratidão. Um beijo para todos. Beijo.